Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre autopermissão. Quem te dá permissão para ser, para conseguir, para fazer as suas coisas acontecerem? Você já parou para pensar nisso? Então eu vou te explicar como que esse processo acontece. Mas antes vamos ouvir o nosso patrocinador. Quer impulsionar as vendas da sua empresa, tornar sua marca mais conhecida, fazer do seu negócio um grande case de sucesso? Saiba que o Mascote é a solução, uma ferramenta poderosa para atrair e fidelizar seu público. O A7 Studio, que já fez esse trabalho para grandes nomes do mercado, é especialista em criação de mascotes e sabe como fazer seu personagem criar laços afetivos com seu cliente e tornar sua empresa uma referência no mercado. A7 Studio, dando vida a ideias. Peça seu orçamento. Acesse www.a7studio.com.br ou ligue o telefone WhatsApp São Paulo 11 97687 4836 97687 4836. Pois é, pessoal, quem tirou a sua permissão para ser o que você deseja? Você sabia que você, na verdade, não consegue ser o que você quer, né? Não consegue ser o que você deseja porque você sente que alguém tem que te dar essa permissão? Isso é muito comum, esse sentimento onde as pessoas se veem querendo ser autorizadas a serem, né? Serem autorizadas, elas acham que elas precisam serem autorizadas para ter algo. Então, nessa tentativa de serem autorizadas, as pessoas fazem aquele clássico papel de bonzinho e boazinha, porque elas acreditam que elas vão ganhar uma chance para ter o que elas desejam. E aí que acontecem uns equívocos, porque as pessoas que pensam dessa forma, elas começam a fazer papéis errados. Então elas começam a fazer os papéis para ganhar a tal das estrelinhas, né? Para serem vistas como boas meninas, bons meninos. É como, gente, é até engraçado, porque é como se elas sentissem que alguém está anotando algo, né, que elas estão fazendo, tudo aquilo que elas fazem, e elas sentem que um dia elas vão ganhar um grande prêmio. É como se alguém ficasse um dia com dó delas e desse finalmente um prêmio por elas terem aguentado tantas coisas, por elas terem sido sofredoras, por elas terem feito aquilo que ninguém fazia. Então essas pessoas, elas acreditam que ter esse papel, né, vai fazer elas, né, se elas desempenharem esse papel, vai fazer elas se tornarem algo que elas desejam e vai fazer elas terem permissão para ser. Então essa ideia, que é uma ideia extremamente equivocada, vem de um sistema, né, vem lá das igrejas, onde a gente acredita que a gente precisa realmente de permissão de alguém. A gente precisa, a gente acredita que para que você tenha essa permissão, você tem que fazer coisas para os outros. Gente, claro, fazer coisas para os outros é ideal? Sim, é bom, mas desde que você não se prejudique, porque quando você se prejudica, o que acontece? Você não está criando nada. Agora, quando a gente cria para si mesmo e depois que eu crio para mim mesmo, eu começo a criar para o outro, o universo me traz muito mais de volta. Agora, é diferente quando você não consegue criar nem para você mesmo e aí você quer criar para o outro nessa tentativa de ser visto, né, por alguém, às vezes por uma entidade, por um anjo, ou sei lá por quem que a gente imagina, e ganhar esse aval de realmente poder ser, essa permissão. Então, eu te pergunto, quem você acha que tirou a sua permissão para ser o que você deseja ser? E eu vou te dar a resposta. Geralmente, a pessoa que sente que ela não pode ser, ela tem um equívoco a respeito daquilo que ela sente, a respeito daquilo que ela, no caso específico dela, pode ou não fazer. Então, a pessoa passou a acreditar, de uma forma errada, que ela precisa resolver algo, que ela precisa ser algo que as pessoas aceitem para que ela realmente tenha aquilo que ela deseja. Então, são sentimentos todos tortos, são sentimentos errados, porque na verdade não precisa ser dessa forma, e dessa forma, sendo dessa forma também não vai funcionar. O que faz a pessoa tornar-se, o que faz a pessoa conquistar, o que faz a pessoa conseguir é ela sentir que ela pode ser também uma das pessoas que consegue. E esse sentimento tem a ver com a capacidade de fazer as coisas. Agora, essa capacidade, ela só é gerada ou ela só é colocada em prática quando a pessoa sente que ela pode.
Ou seja, quando a pessoa sente que ela não pode, quando ela sente que ela não é capaz, quando ela sente que no caso dela não vai funcionar, ela trava e aí ela não consegue fazer as coisas, ou ela fica naquele papel de boazinha, bonzinho, para fazer, para ganhar pontos de alguma forma, para que um dia ela tenha aquilo que ela merece. Então, quantas dessas pessoas, né, a gente não vê desejando coisas e pensando e acreditando, o pior é isso, né, acreditando que um dia elas vão conseguir. Então eu pergunto para você mesmo aí que está me ouvindo, quantos anos você está esperando, né, na sua vida, achando que um dia a coisa que você tanto quer vai acontecer, porque você vai ganhar um presente dos céus, ou porque você vai ser premiado de alguma forma, ou porque você vai ser recompensado. Gente, não funciona assim. Pessoas que conseguem, pessoas que chegam lá, pessoas que têm sucesso, pessoas que adquirem coisas que querem na própria vida, essas pessoas entendem algo bastante básico, ou melhor, fazem algo bastante básico, que é sentir que podem. Elas sentem dentro delas que elas podem ser aquilo. Elas não têm a inconsciência a respeito daquilo. Elas têm a consciência de que elas podem. Então, elas não acreditam em coisas erradas. Elas são pessoas que acreditam que merecem aquilo de alguma forma. Gente, não dá pra você ter algo sem você achar que você merece. Então, olha só. Quando você sente que você pode ser, você precisa também entender que com esse estado, né, sentindo o que você pode ser, você chega onde você deseja. Porque daí, quando a pessoa sente, ela se coloca no caminho. Ela se permite dizer coisas para os outros, ela se permite se colocar do modo adequado, ela se permite realmente observar e enxergar o que funciona e o que não funciona. Ou seja, a pessoa se coloca na direção certa, ela começa a ter foco, ela começa a ter direção. Quando a pessoa ela não sente essa permissão, ela fica numa esperança, numa ilusão de que um dia a coisa vai acontecer. Então é a pessoa que faz planos e fala assim, ai, daqui 2, 3 meses tudo vai mudar. Aí eu olho muitas vezes para a pessoa e falo, vai mudar como? Aí a pessoa fica me olhando, né? Tipo, não sei. E aí a pessoa fala, aí eu pergunto, mas ok, se isso veio à sua mente, vamos lá, vamos entender como que você acha que é possível mudar. E a pessoa não consegue trazer a resposta. Por quê? Porque tá de uma forma mágica na cabeça dela. Ela não parou para entender de verdade que é possível se colocar no caminho e que é possível fazer acontecer. Então, às vezes, chega lá algum empresário que acha que é empresário, ou que até é empresário, mas é um empresário fraco, né? Um empresário que não consegue muita coisa. E aí, muitas vezes, eu falo para essa pessoa, eu falo, olha, você já parou para pensar que você só não consegue mais porque você não aprendeu como? Que falta você se colocar nesse caminho de realmente fazer como os grandes empresários fazem, de realmente se portar emocionalmente como os grandes empresários se portam, de saber coisas que os grandes empresários sabem? E aí a pessoa fica me olhando e ela vê que aquilo não faz muito sentido para ela, mas aí eu vou lá explicar todo o processo e a pessoa fala, putz, faz muito sentido. E aí a pessoa tira o peso de dentro dela, onde ela acreditava que ela não conseguia por algum motivo, e ela passa a acreditar que ela só não sabe. Então, aí a pessoa já está num outro patamar. E aí, aquilo que ela não sabe, a gente faz um plano, né, para que a pessoa vá buscar aquilo, e fica muito claro, muito concreto, muito fácil de seguir aquele plano, porque fica óbvio. E a gente sente que a pessoa começa a perceber que ela pode. E como a gente sente isso? Eu falo a gente, eu e o cliente ali. Porque a observação daquilo que acontece, por exemplo, ontem chegou uma moça que falou, olha, eu já tô me sentindo diferente, eu tô mais soltinha, eu percebi que eu fui na casa da minha mãe, ela tinha uma questão muito séria com a mãe dela, e eu não fiquei preocupada, porque eu já sempre ia já com peso, já, né, esperando ser criticada, esperando ter um problema com ela, a gente sempre tinha ali uns arranca-rabos, e agora eu fui leve, e eu saí de lá leve, e eu não fiquei prestando atenção naquilo que ela me falaria ou não. Ou seja, ela mudou dentro dela aquela sensação errada que ela tinha a respeito da mãe. E ela entendeu quem é a mãe dela, e ela entendeu que a mãe dela não vai mudar, mas com muito carinho. A gente olhou para a mãe dela, para a vida da mãe dela, então a gente olha ali através dos setênios, né, que são
São períodos que acontecem na nossa vida de 7 em 7 anos, que vão trazendo novos ciclos pra gente, que faz a gente realmente entender coisas muito importantes. Então a gente foi olhar para a vida da mãe dela e ela falou, nossa, eu tinha uma visão completamente diferente da minha mãe, da vida que eu tive, e hoje eu entendo com outros olhos. Então aquele peso saiu. E aí a pessoa se permitiu finalmente ser, porque ela acreditava que quem ia dar permissão para ela ser era a mãe. Só que ela não tinha entendido que a mãe não conseguia fazer nem para si mesma. Como que ela ia dar permissão para ela ser se ela não fazia a mínima ideia de como fazer isso? E quando ela entendeu que ela não precisava ficar presa ao que aconteceu, o passado dela não precisava continuar definindo ela, quando ela entendeu que ela precisava simplesmente se colocar num novo caminho, e esse caminho ela se colocou com força, com todas as partes dela reunidas dentro dela novamente, então ela se sentiu mais leve. E nessa leveza, a pessoa começa a fazer a vida acontecer, nesse sentimento de paz interior, nesse sentimento de tranquilidade. Então é um processo muito bonito, muito estruturado, muito interessante que a gente faz ao longo dessas 10 semanas. Então, para você passar por esse processo, a gente vai entender como a sua vida funciona, por que a sua vida funciona desse jeito, o que você precisa fazer para que a sua vida funcione da forma que você deseja. Então é um processo muito interessante. Eu chamo esse processo, gente, de alinhamento emocional. Então, para fazer esse processo comigo, eu sou Cristina Long, manda um WhatsApp pra gente, a gente vai te mandar as informações de como funciona esse processo. Inclusive, eu estarei trabalhando nesse carnaval, então dá para você começar agora com certeza. Então, o nosso WhatsApp é 969657748, 969657748, e o telefone lá do consultório é 4327 4301, 4327 4301. O meu site, gente, é cristinalong.com.br. Lá no meu site tem uns depoimentos, as pessoas falam que aconteceram com elas, então tem vários casos interessantes, e as pessoas falam muito, vocês vão reparar que lá nos depoimentos tem muito sobre o que a pessoa sente. As pessoas falam como elas se sentiam antes e como elas se sentiam depois, e como isso fez grandes mudanças acontecerem, né? Eu tenho casos de pessoas que mudaram de cidade, mudaram de estado, mudaram de relacionamento, reconstruíram relacionamentos. Eu me especializei em relações entre marido e mulher, em relações entre pessoas, então adoro ensinar isso no consultório, onde você vai aprender uma nova forma de se comportar com as pessoas para que elas se encaixem em você e você se encaixe nelas, para que você nunca mais tenha conflitos. Então é muito interessante o processo, e a gente faz isso através da hipnose. Eu vou te ensinando todo o processo ali, o que você tem que fazer na sua vida, ao mesmo tempo que a gente olha para a sua vida, mas o processo da mudança se dá através do processo hipnótico, que é um processo super tranquilo de se fazer, é algo que você vai fazer de uma forma bem relaxada, no sentido bem leve. Então a gente faz ali no final das consultas os exercícios onde você vai passar a se sentir diferente. Então, 969657748, nosso WhatsApp. O meu site, gente, cristinalong.com.br. Então, ter, né, esse foco, saber aonde você quer chegar, tem que ser o primeiro ponto. É quando a pessoa olha para si mesma e fala, poxa, eu não quero mais essa vida, eu não quero me sentir mais dessa forma, eu não quero ter mais esse mesmo resultado de novo, né? De novo e de novo, de novo. Então, para que você faça a mudança, tem que tirar a trava, tem que tirar o que você sente de errado a respeito de você, tem que tirar o que você acredita que é ou não possível a respeito das coisas, do como conseguir as coisas, porque se você está equivocado a respeito disso, você vai conseguir sempre os mesmos resultados. Agora, quando a pessoa muda de dentro para fora, ela passa a atrair um mundo diferente, ela passa a fazer coisas diferentes, ela passa a observar de uma forma completamente diferente, e isso muda tudo, gente, é muito interessante. E pensando nessa mudança, pensando naquilo que a gente sente, eu escrevi recentemente um livro para crianças que fala sobre isso, que fala sobre esse processo do sentir, esse processo do fazer acontecer através do sentimento. E é um livro que eu escrevi com muito carinho, que fala sobre a lei da atração para crianças. Então eu convido vocês a lerem esse livro, A Lei da Atração para Crianças. Já está à venda em todas as livrarias pelo país. De minha autoria, Cristina Long, e é um livro que conta justamente sobre o poder do sentimento, o poder do sentir, do fazer acontecer através do que você sente, através de como você observa o mundo, através daquilo que você pode realmente mudar
através de você, sem esperar pelo outro. Então, é um livro delicioso de ler. É um livro que foi feito para crianças, né? É um livro que a mãe pode ler para o filho pode ler para si mesmo, mas é um livro que também serve para adultos, porque é um livro que conta uma metáfora, né, de como a vida funciona, de como a vida pode fazer ser diferente quando você pensa diferente e sente coisas diferentes a respeito de si mesmo. Então, é uma metáfora bem interessante de mudança. Então, para adquirir esse livro, gente, A Lei da Atração para Crianças, de minha autoria, Cristina Long, você pode ligar lá no 969657748, que é o nosso WhatsApp lá do consultório. Então, eu vou repetir, 0 operadora 11 969657748, ou 4327-4301, ou você pode adquirir o livro A Lei da Atração para Crianças nas livrarias de todo o Brasil. Então, procura lá na internet, já está à venda também, no site da própria editora, que é a editora Nova Senda. Não tem dificuldade, é só você procurar lá que você vai achar com certeza. E nesse mundo, né, novo onde a gente se coloca, porque quando a gente faz uma mudança, é um mundo novo. Não dá pra gente fazer uma mudança, gente, sem a gente mudar coisas. As pessoas têm essa ilusão e é uma ilusão, assim, triste, porque quando a gente fica achando que vai acontecer de forma mágica, eu não faço o que tem que fazer para acontecer. Porque, por exemplo, se a pessoa quer emagrecer, né, eu trabalho muito com mulheres e homens que querem emagrecer, e é muito interessante que o processo que eu faço com eles é um processo de trazer a consciência do momento para o presente muito, muito perto ali. Por quê? Porque quando a pessoa faz as coisas no automático, ela come no automático, ela não se organiza, né, da forma correta, porque ela faz tudo de forma automática, a pessoa come sem perceber, ela come sem sentir, ela não percebe os sinais do corpo. Agora, quando a pessoa passa pelo processo, a gente tem que mexer na vida inteira, né? Porque geralmente a pessoa que é obesa, que tem questões com peso, ela se sente insegura, é uma pessoa que tá, na grande maioria das vezes, bem frustrada, é uma pessoa que não consegue ser o que ela realmente gostaria de ser, ou que não consegue ter a vida que ela realmente gostaria de ter. Então, esse processo, a gente mexe em todas as pecinhas do quebra-cabeça para que a pessoa se sinta plena, além dela entender o que ela precisa fazer. E no processo terapêutico, a gente trabalha ao longo das semanas com a realidade, no sentido de trazer a presença, a consciência para o momento. Então, a pessoa, ela, por exemplo, ao cortar uma fatia de bolo, se ela tiver bastante consciência, ela vai, naquele momento, olhar para o bolo, em vez de cortar qualquer fatia, de qualquer espessura, ela vai olhar e ela vai pensar antes. E que tamanho é a minha fome nesse momento, né? A fome física e não a fome emocional. E aí ela vai cortar aquela fatia de bolo com consciência e ela vai comer sentindo aquilo que ela tá levando à boca, tendo aquele prazer, mas de forma bastante consciente, que é diferente quando a pessoa tá, por exemplo, fazendo tudo de forma automática, ela tá falando no telefone, ou tá lá no WhatsApp, cata lá um pedaço de bolo de qualquer tamanho, vai engolindo, nem percebeu, né, não deu tempo nem do cérebro registrar que ela tá comendo, aí ela vai lá e pega outro pedaço e fica no inconsciente, de forma inconsciente, fica no automatismo. E aí a pessoa, claro, mantém o peso que ela não quer, ela come sem essa consciência. Então, fazer esse trabalho de trazer a consciência é um trabalho muito interessante e muito bonito, que faz você olhar para a sua vida, que faz você olhar para os seus filhos, que faz você olhar para o seu marido, para a sua esposa, faz você olhar para os seus subordinados, para as pessoas que estão à sua volta com outro olhar. E isso faz você estar completamente no presente. Quando a pessoa está completamente no presente, ela consegue ser. Por quê? Porque se a pessoa sair desse ser, desse presente, ela já está no futuro se preocupando, né, se preocupando ou pensando naquilo que os outros estão pensando dela ou naquilo que ainda não aconteceu, ou ela está revivendo o passado. Então, essa inconsciência, quando a pessoa faz isso de forma automática, traz frustrações, traz sentimentos ruins, traz sentimentos incapacitantes, traz sentimentos onde a pessoa sente que ela não pode, traz sentimentos onde a pessoa sente que não é a vida que ela quer. E aí, o que essa pessoa faz? Come mais, né? Essa pessoa, para tentar tapar esse buraco emocional, ela faz as coisas erradas. Ela ou não faz, ela se sabota, ela faz o planejamento e não leva aquilo adiante. Então,
é nisso que eu mudo, né? Com o tratamento hipnótico, com esse alinhamento emocional que a gente faz ao longo das 10 semanas. A gente muda essas chavinhas dentro de você. A gente muda esses sentimentos automáticos e você passa a se sentir capaz de ser, de fazer as mudanças que você deseja. Você passa realmente a fazer coisas interessantes na sua vida. E é um processo muito, muito bonito, porque se descobrir, fazer a sua vida acontecer gente, não tem preço. A gente precisa entender que é para isso que a gente veio. A gente veio para se realizar. Gente, pessoas realizadas, elas têm sucesso, elas conseguem coisas e elas ajudam mais pessoas. Pessoas que têm essa liberdade, principalmente a liberdade financeira, são pessoas que vão mais longe e que conseguem ajudar muita gente. Agora, quando você está tentando ajudar aí o seu vizinho, alguém, mas se você não tem nem para você mesmo, você já ajuda. Não tem muito sentido. O ponto é você entender que com mais liberdade, principalmente mais liberdade financeira, você consegue realmente fazer muito mais coisas, né? Com liberdade financeira, você consegue ter aquilo que você precisa. Você vai estudar o que você precisa, você come aquilo que você precisa da melhor forma possível, com consciência sempre, gente. E você consegue adquirir coisas muito interessantes na sua vida. Então, passar por esse processo, ao passar por esse processo que a gente faz ao longo de 10 semanas, a pessoa cria essa nova realidade dentro dela, onde ela passa a conseguir sentir que ela pode ser o que ela realmente quer ser. E ela se coloca naquele caminho que ela precisa se colocar, de fazer a mudança acontecer. E de uma forma bem simples. Então, todos aqueles sentimentos angustiantes, de sensações ruins, sentimentos frustrantes, sentimentos de medo, tudo isso eu tiro com a hipnose. Então, é um processo realmente muito, muito, muito legal de se fazer, muito interessante e duradouro. Vai durar aí pro resto da sua vida. Então, gente, para você entender como funciona isso, manda lá um oi para minha secretária, minha assistente, ela vai te mandar as informações de como funciona esse processo. Então, o nosso WhatsApp é 9696577748, 9696577748, e o telefone lá do consultório, você pode ligar amanhã a partir das 9, é 4327 4301. Lá no meu site também tem as informações, gente. O meu site é cristinalong.com.br. Lá tem as informações sobre os meus atendimentos, tem as informações, tem o endereço lá das minhas páginas no Facebook, do meu canal no YouTube, no Instagram. Tem também todos os meus livros, eu tenho 3 livros escritos, estou saindo com o 4º agora, então eu tenho um livro que chama-se A Lei da Atração para Crianças, que foi lançado bem recentemente esse mês, que fala sobre como você atrair os sentimentos exatos para que você atraia coisas na sua vida, né? Ensina as crianças a pensarem positivo a respeito delas, a terem estima. É um livro para crianças e para adulto. Então, eu tenho um livro também que chama-se A Melhor Versão de Você, que eu escrevi sobre o processo terapêutico que eu faço com as pessoas. Então, se você não pode fazer o processo terapêutico, ao ler o livro, você já vai mudar muita coisa na sua vida. E tem um livro sobre anjos e mentores, que eu falo sobre o poder espiritual, de como você pode usar isso como um coadjuvante na sua vida ali, uma força que vai te ajudar a ficar muito bem estruturado. Então, gente, tá tudo lá no meu site, cristinalong.com.br. Lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. E o telefone lá do consultório é 0 operadora 11 4327 4301. Então, 4327 4301. E o nosso WhatsApp 0 operadora 11 969657748. Então, 969657748. Lembrando que pode ser feito, inclusive, esse processo de alinhamento emocional via chamada de vídeo. Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa. Boa noite para vocês. Quer impulsionar as vendas da sua